Olá, meu nome é a professora Gina Pereira e nós hoje teremos uma aula sobre radicais. Só que para que você possa acompanhar melhor as suas aulas, assim que for possível, vocês teriam que assistir às aulas sobre potência. Na aula anterior, nós deixamos um exercício para que vocês façam sozinhos e vejam realmente se aprenderam sobre notação científica. Nós temos um número muito grande e precisamos simplificá-lo. Não foi assim que nós vimos na aula anterior? Para que a gente consiga transformar esse número em notação científica, nós vimos que a nossa vírgula, todo número inteiro tem uma vírgula aqui no final, tem que deslocar para a esquerda, porque o nosso número tem que ficar menor do que 10. Para que ele fique menor do que 10, ele vai ter que ser representado da forma 3,12. Notação científica é um fator entre 1 e 10, multiplicado por uma potência de base 10. Por que expoente 8? Lembra? A gente conta as casas que a vírgula deslocou. Então, nós temos 8 algarismos de onde a vírgula estava até onde ela ficou posicionada. O nosso segundo valor é o que está aparecendo na sua telinha. Para que ele fique em notação científica, ele tem que ser entre 1 e 10, inclusive 1. Então, se eu trouxer a vírgula para cá, nós iremos fazer um deslocamento da vírgula. Quantas ordens? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, nós vamos multiplicar por uma potência de expoente 6 negativo. Então, expoente positivo, expoente negativo. Número maior do que 1, número menor do que 1. É a importância do expoente. Então, a nossa aula de hoje vai ser sobre radicais. Você já deve ter escutado falar em raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta. Só que essa operação, ela depende da potência. Por isso a potência ser tão importante. Vamos ver quais são os termos de um radical? Vamos à nossa tela. Não se assuste com as letrinhas, tá? Essas letras são apenas para generalizar. Aqui está dizendo que é um número, a gente lê raiz enésima, tá? Esse nzinho aqui tem um nome. O termo se chama índice. Esse símbolo que parece um V é o nosso radical. O A está representando o radicando. E o B está representando o resultado, a raiz. Então, os termos da radiciação: índice, radical, radicando e a raiz. Primeiro caso. Quando esse nosso nzinho é par, ou seja, nosso expoente, veja, se esse n aqui for par, nós teremos o b elevado a n, que tem que dar a. Então, quando a for um número real positivo, está em negrito para chamar a atenção. Esse a tem que ser qualquer número real positivo. E n, um número natural par. Lembra o que é natural? 0, 1, 2, 3, 4, 5, sendo que só podem ser os pares. 0, 2, 4, 6 e 8. Sendo que o 0 não pode, diferente de 0. O resultado será positivo. Vamos ver como fica isso na prática? Vejamos o raiz quadrada de 9. Você lembra que raiz quadrada, a gente não precisa escrever o índice? Pois é. Na tela, você vai ver que eu escrevi o número 2 aqui. Foi só para deixar bem claro que a raiz quadrada não precisa escrever esse índice, daqui a pouco eu vou tirar ele, tá bom? Então, nós temos aqui raiz quadrada de 9. Você lembra como é que a gente calcula a raiz quadrada de 9? A gente precisa ter o 9 em forma de uma potência. Se eu fizer 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Então, a gente não precisa fazer um cálculo muito difícil. Então, a gente tem 3 vezes 3, que são 9. Mas por que o nome é raiz quadrada? Vem da figura geométrica quadrada. Então, é como se você tivesse um quadrado de lado 3, se ele é um quadrado, ele tem os dois lados iguais. E, se vocês lembram, a área de um quadrado não é lado vezes lado? Então, eu tenho 3 vezes 3, que é o mesmo que 3 elevado ao quadrado. E 3 ao quadrado dá quanto? 9. Então, é como se eu quisesse calcular o lado de um quadrado de área 9. Vamos, então, à nossa tela. Esse é o exemplo simplesinho, 3 vezes 3, 9. Então, nós temos o 3 elevado ao quadrado. Lembra que eu chamei esse número aqui de índice? Então, índice 2, radicando 9
E o nosso b era a nossa raiz, não era? Então, raiz b. No slide anterior, você viu que eu botei um b aqui elevado ao índice. Então, a gente tem uma relação entre o expoente da potência e o índice da raiz. Então, se é a raiz quadrada, o meu expoente tem que ser quanto? 2. Se o seu índice for 3, ou seja, raiz cúbica, o meu expoente também tem que ser 3. Caiu. A gente não precisa colocar o 2 quando ele for raiz quadrada. Como a gente lê essa raiz? Raiz quarta de 16. O nosso índice é o 4, o nosso radicando é o 16. Qual vai ser a nossa raiz? Veja bem, se você entendeu que a raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 são 9, e que o índice valia 2 e o expoente também 2, então eu preciso saber que 16, se eu quiser usar um processo prático, eu posso fazer a nossa decomposição em fatores primos, que a gente já viu anteriormente. 8 vezes 2 são 16, divide por 2, que dá 4, que divide por 2, por 2, por 2, que dá 1, certo? Então, eu tenho 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, eu posso dizer que eu tenho 2 elevado à quarta. O nosso índice não é 4? Então, o nosso expoente procurado também é quem? É o 4. O que vem a ser, então, raiz quarta de 16? Ele quer descobrir qual é um número qualquer, que elevado a 4 dê quanto? 16. Quem é esse número? O 2. Ou seja, eu quero a base da minha potência. Então, eu tenho raiz quarta de 16 é 2. Porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes, vai dar 16. Se fosse cúbica, eu ia procurar o expoente 3, que seria cúbico. Voltando à nossa telinha. Então, nós vimos que 2 à quarta, vimos no quadro, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 16. Isso nós já vimos nas nossas aulas sobre potência. Então, a gente não pode esquecer que o índice tem relação com o expoente. Qual a diferença quando o meu radicando é uma fração? Nenhuma. A gente só tem que lembrar que a gente vai ter que extrair a raiz quarta de 1, raiz quarta de 1 e raiz quarta de quanto? De 16. Você concorda que 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai dar sempre 1? Então, nós temos 1/2. Lembrando que a raiz quarta de 16, calculamos aqui em cima. Ó. Raiz quarta de 16 é 2. Raiz quarta de 1 é 1. Então, eu tenho a fração meio, 1 sobre 2. Então, nós temos a nossa relação com a nossa potência. Se eu pegar a minha raiz, que é o meio, e elevar a quarta potência, raiz quarta, eu tenho a nossa potência, meio vezes meio vezes meio vezes meio, que dá 1/16. E quando A for um número real negativo e N um número natural par, diferente de 0, o resultado ele não é definido no conjunto dos números reais. Por quê? Vamos ver. Se o meu radicando for negativo, lembra que eu falei que o A é o radicando? Só para a gente recordar. A é o radicando, B é a raiz e o nosso N é o nosso índice. Vamos colocar aqui raiz quadrada de menos 9. Radicando negativo, não é isso? Eu falei A negativo. Se o A for negativo, a gente não tem esse B. Ele não é um número real. Ele não vai ser definido no conjunto dos números reais. Por que ele não vai? 3 vezes 3 não são 9? Então, a gente pensaria, mas então vai dar menos 3? Não, por quê? Veja bem, se você considerar menos 3 vezes menos 3, já vimos que na potência menos com menos vira o quê? Mais. Então, eu vou ter um resultado positivo. Consegui resultado negativo? Não. E se for o mais 3? Nós já vimos que 3 vezes 3 são 9. 9 também o quê? Positivo. Nós não vamos conseguir transformar esse menos em mais, porque o nosso índice é par, raiz quadrada. Se eu quero um número que elevado ao quadrado dê menos 9, nós vimos que na potência, quando o expoente é par, base negativa, vira sempre positivo. Então, nós não teremos
um resultado no número reais. Veja, menos 3 elevado ao quadrado, já vimos que base negativa, expoente par, então o nosso resultado será positivo. Eu quero um resultado negativo. Se eu pegar a base positiva, positivo com positivo não vai dar negativo nunca. Logo, tanto menos 3 quanto mais 3 tem resultados positivos. Como é que a gente escreve, então, o resultado de raiz quadrada de menos 9? Não pertence ao conjunto dos números reais. Para quem não lembra, esse ezinho cortado representa não pertence. Se eu tirar esse tracinho que corta esse e, ele vira pertence a. Segundo caso, o índice n é ímpar, o que vai acontecer? Quando A for um número real e n um número natural ímpar, o resultado terá o sinal do radicando. O que vem a ser isso? Vamos na prática que fica mais fácil. Raiz cúbica de 8. A gente viu que a gente tem que transformar 8 numa potência, certo? Porque eu tenho que ter um expoente. O que eu quero descobrir? Qual é o número que elevado ao cubo dá 8? Então, se eu quero raiz cúbica de 8, eu tenho que descobrir quem é o número que elevado ao cubo dá 8. Dá até para fazer de cabeça. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Se você não souber fazer de cabeça, já sabe qual é o nosso processo prático, né? Divide por 2, 4, 2, 2, 2 e 1. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, 2 ao cubo. Então, esse 8 aqui é o 2 elevado ao cubo. Quem é que elevado ao cubo dá 8? O 2. Agora, se o meu radicando for negativo, vou só trocar o sinal para negativo. Existe resultado definido no conjunto dos números reais? Sim. Por quê? Se eu colocar o menos 2 elevado ao cubo, aqui eu não usei o mais 2. Se eu usar o menos 2 elevado ao cubo, base negativa, lembra da potência, elevado ao cubo, cubo ímpar. Então, eu vou ter um resultado negativo. Resultado, então, menos 2. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 dá menos 8. Então, nós temos o nosso resultado. A gente vai encontrar menos 8. Então, quando o nosso índice for ímpar, eu tenho o resultado negativo se o radicando for negativo. E se o radicando for positivo, ele vai ficar positivo. Então, quando for ímpar no índice, eu tenho resultado tanto para radicando positivo quanto para radicando negativo. Quando é que não tem solução no conjunto dos números reais? Quando o meu índice for par. A relação entre expoente e índice. E raiz quinta de menos 1? Veja, quinta, raiz quinta é um 5. 5 é ímpar? Se ele é ímpar, tem resultado? Tem. É o menos 1. Lembrando que menos 1 por quê? Porque é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 5 vezes. Então, eu vou ter o resultado menos 1. Muita atenção, vou sempre alertar, porque a maioria das vezes o aluno faz 1 vezes 5, 5. Representando o número em forma de radical. Índice, de novo, expoente, e a gente vai ter a base. Então, se eu quiser extrair a raiz de um número que esteja na forma de potência, eu tenho que transformar em 81 numa potência. Transformei. 3 à quarta. Se você multiplicar 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, vai dar 81. Como é que a gente faz? Pega o índice, tá aqui, e o expoente. Expoente primeiro, índice depois. 4/3. Expoente, 2. Índice, 3. 5 elevado a 2/3. Expoente e índice. A mesma coisa com 27. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. A diferença é que agora os nossos expoente e índice são iguais. Então, eu tenho 3 elevado a 3 dividido por 3. Se esse 3 dá para dividir por esse 3, todo número dividido por ele não é 1. Então, eu tenho 3 elevado a 1, que dá 3. Então, lembre-se que 3 vezes 3 vezes 3 são 27. Raiz quinta de 32, o que a gente fez? Transformou o 32 em uma potência.
Expoente, 5. Índice, 5. Se eu dividir 5 por 5, quanto dá? 1. 2 elevado a 1 dá 2. Lembrando que, só para você não esquecer, como é que a gente encontrou o 2 à quinta. Agora é com vocês. Simplifique os radicais. Lembre-se de rever as aulas. Raiz sexta de menos 64. Lembre-se que o radicando é negativo, tanto no primeiro quanto no segundo. E o último, lembre-se, expoente e índice. Acabamos de ver, né? Divide o expoente pelo índice. Monte a expressão. Veja o que acontece. Bons estudos e até a próxima aula.